O tema da mensagem dessa noite é assumindo a nossa identidade original. Assumindo a nossa identidade original. Quem estava aqui há 2 semanas atrás se recorda que eu preguei sobre a identidade também, mas sob um outro contexto, sob uma outra ótica. Naquela ocasião eu falei que Jesus, ele veio a esse mundo não para fazer servos, escravos, amigos, mas para conquistar, para resgatar a sua noiva, né? Então essa é uma identidade que nós adquirimos no momento em que entregamos a vida para Jesus, porque nenhum de nós nasce noiva de Jesus. Nós nos tornamos noiva no momento em que entregamos a vida a Ele, em que o aceitamos como Senhor das nossas vidas, em que o recebemos a Jesus na nossa vida. Então nós nos tornamos noiva de Jesus. Mas eu não estou falando dessa identidade. Eu estou falando de um outro aspecto que eu quero falar com você nessa noite. É sobre um outro aspecto da nossa identidade. O que eu quero falar com você é sobre a nossa identidade original. Aquela que se perdeu lá atrás no Éden. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Qual é a tua identidade? Você já parou para pensar nisso? Qual é a tua identidade? Como é que você se define? Se eu te perguntasse qual é a tua identidade, como é que você se definiria? Como você definiria a tua identidade? Veja, nós vivemos num tempo em que o assunto identidade tem sido muito discutido, debatido, falado. Mas o que a gente precisa entender é que a nossa identidade não está, por exemplo, no nosso sexo, ou na opção sexual que a gente faz. A nossa identidade não está no patrimônio que a gente consegue amealhar, no dinheiro que a gente consegue ganhar. A nossa verdadeira identidade, a nossa identidade original, ela não está no cargo que a gente exerce na empresa, ou na função que nós temos, ou se eu tenho curso superior ou não tenho. A nossa identidade não está nisso, não está em nenhuma dessas coisas. A nossa verdadeira identidade, ela é muito mais do que isso, ela vai muito além disso. A nossa identidade, na verdade, é a nossa essência. Veja, nós vivemos tempo em que as pessoas, elas definem a sua identidade de uma forma mascarada. Isso é um problema do ser humano. Eu quero dar um exemplo aqui. Vamos pensar num personagem de quadrinhos. Vamos pensar no Batman. Batman, tem lá, é um personagem, mas aquele que veste a roupa do Batman na história é o Bruce Wayne, um homem rico, milionário, que um belo dia decidiu lutar pelos fracos e oprimidos de Gotham City. Então ele decidiu colocar uma fantasia, uma máscara, uma capa, se vestir de morcego e sair guerreando. Então, quando ele veste aquela roupa, a sua identidade é outra. Ele é o Batman. Quando ele tira aquela roupa, ele é o Bruce Wayne. Não é isso? Todo mundo conhece a história do Batman. O problema é que muitas pessoas, o Batman, ainda que seja uma história fantasiosa, uma ficção, o Batman, eu trago o Batman aqui, a história do Batman, como um exemplo para a gente entender como é que muitas vezes a gente lida com a nossa identidade. Porque é exatamente isso que nós fazemos muitas vezes. Nós usamos uma falsa identidade, uma identidade fake, uma identidade fantasiosa, uma identidade fictícia. Nós adotamos a identidade que nós queremos. A verdade é essa, é que a maior parte dos seres humanos adota uma identidade que não é a sua identidade original. Nós criamos uma identidade com base nas nossas experiências de vida.
Nós criamos uma falsa identidade porque muitas vezes damos ouvidos àquilo que as pessoas dizem que nós somos. Então nós, de forma mascarada, nós criamos uma falsa identidade para nós. Muitas vezes nós ouvimos o que as pessoas dizem a nosso respeito e vivemos uma vida derrotada, uma vida de dificuldade, uma vida que não é aquela que Deus tem para nós. Não é a nossa identidade original, porque a nossa identidade original, ela vai muito além disso. Ela está muito além do que simplesmente a roupa que eu visto, ou o que dizem que eu sou. A nossa verdadeira identidade, ela não está no carro que eu tenho, no dinheiro, na conta bancária, não está em nada disso. A nossa verdadeira e real identidade é a nossa essência. Essência. A tua verdadeira identidade é a tua essência. Dicionário, ele traz uma definição, eu procurei pesquisar e ver o que o dicionário fala a respeito da palavra essência. Qual a definição de essência segundo o dicionário? E lá está escrito o seguinte: essência é a própria existência, é o que constitui a existência de um ser, de uma coisa, é a existência divina em nós. Veja, não é a minha definição, é a definição do dicionário. O dicionário vai dizer que a essência é a existência divina em nós. E é exatamente esse o ponto onde eu quero chegar. A sua verdadeira identidade é a essência de Deus em você. Você sabia disso? Isso é o que é realmente a tua identidade. É a essência de Deus plantada em você. É aquilo que Deus diz que você é, e não o que os outros dizem que você é. Não é aquilo que você mesmo acha que você é, mas é aquilo que Deus diz que você é. Ninguém pode definir quem você é. Ninguém pode dizer qual é a tua identidade, senão aquele que te fez, senão aquele que te formou, senão aquele que te criou. Ninguém tem autoridade para dizer quem você é de fato, senão Deus que te criou, que te formou. Veja uma coisa, vamos dar um exemplo aqui de um carro de corrida. O carro de corrida, ele não é definido pelas rodas que ele usa, não é definido pela maquiagem que colocam nele, pelos aerofólios ou spoilers que colocam nele. Um carro de corrida, ele é um carro de corrida porque ele foi assim concebido. O motor dele é diferente, a estrutura de chassi dele é diferente, ele é totalmente feito para correr. Então ele é, na sua essência, um carro de corrida. Se pegar um carro de corrida e colocar ele para fazer trail, colocar ele para subir montanha, você acha que ele vai conseguir cumprir o seu papel direito? Não! Não vai, ele é um carro poderosíssimo, mas ele tem que andar no lugar correto, numa pista lisinha, limpinha, bonitinha, extensa. É para aquilo que ele foi feito, não foi para andar em montanha. Assim somos nós. Nós somos aquilo que Deus nos definiu, nós somos aquilo que Deus disse que nós somos. Nós somos aquilo que Deus determinou que nós sejamos. E quando a gente foge da nossa pista, queremos ter uma vida diferente daquilo que Deus estabeleceu para nós, a nossa vida fica ruim. Nós não conseguimos dar tudo que temos. Nós ficamos limitados. Por quê? Porque nós saímos do centro da vontade de Deus. Porque nós deixamos de cumprir o papel que Deus nos colocou aqui para cumprir. Se você pega o carro de corrida e tira ele da pista, no exemplo que eu dei, ele não vai conseguir andar direito. Você é um carro de corrida, nós somos um carro de corrida, e nós precisamos andar em pistas limpas, lisas. Nós precisamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Nós precisamos assumir a identidade original de Deus para nós. Mas qual é essa identidade?
Essa é a pergunta. Que identidade original é essa? Essa identidade original de Deus para nós, ela possui algumas características. Eu quero ler com você o livro de Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, começo de todas as coisas. Gênesis 1, versículos 26 a 28. Gênesis, capítulo 1, versículos de 26 a 28, está escrito assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Repita comigo: imagem. Conforme a nossa semelhança. Repita comigo: semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Só a terra. Veja, o ser humano foi criado com uma identidade. Todos nós fomos criados com uma identidade original, com a identidade que Deus nos deu. E o que é uma identidade? Identidade é um conjunto de características que te definem. É um conjunto de características que demonstra a tua essência, aquilo que você é. E o texto que nós lemos nos revela qual o conjunto de características que define a identidade do ser humano. E que conjunto é esse? Imagem e semelhança de Deus. Esse é o conjunto de características que define a essência do ser humano, que define a nossa identidade. Esse conjunto de características é a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Mas eu quero falar um pouquinho mais com você sobre a imagem e a semelhança. Veja, o que é imagem? Quando você chega na frente de um espelho, você vê a sua imagem, não é? O seu reflexo no espelho. Você chega diante do espelho, você vai ver a sua imagem. Agora eu pergunto para você: aquela imagem ali é você? Se tentarem te pegar no espelho, vão conseguir? Não, porque aquilo é só um reflexo. Um reflexo de quem você é, da tua imagem, da tua silhueta. Então, aquele ali é só um reflexo da tua imagem. Ok? Mas um reflexo fiel, é uma imagem fiel de quem você é, com todos os detalhes. O espelho te mostra você, a tua figura, com todos os detalhes de quem você é, pelo menos externamente, exteriormente. Quando a gente vê a nossa sombra no chão, aquele ali não sou eu, mas ali tem um contorno do meu corpo, é a minha silhueta, está ali, eu estou vendo a minha sombra no chão. Isso é reflexo, isso é imagem. Quando a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem de Deus, isso significa não só que nós fomos feitos fisicamente parecidos, ou seja, com características visíveis parecidas com as características de Deus, mas essa imagem, ela vai muito além disso. Quando a gente fala que nós somos, quando a Bíblia fala que nós fomos feitos em imagem de Deus, significa que tudo aquilo que é exterior em relação a nós, tudo aquilo que nós fazemos, tem que refletir Deus. Você está entendendo? Imagem não é só a minha cara, não é só o meu corpo, que eu tenho dois braços, duas mãos, duas pernas, 2 pés. Não é só isso. Não é só essa figura humana que eu tenho. Quando a Bíblia fala que eu sou a imagem de Deus, ela está querendo dizer o seguinte: olha, tudo aquilo que você faz nessa terra, Robson, precisa refletir Deus. Tem que ser a imagem de Deus.
tem que ser aquilo que Deus faria. O que você fizer nessa terra, Robson, tem que ser igualzinho àquilo que Deus faria. Quando Deus fala aqui, a palavra de Deus fala que nós somos imagem dele, é exatamente isso que ele está querendo dizer. Tanto que Jesus, quando veio, e a gente vai ver isso lá em João 14:9, e Jesus diz assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai. Mas era o Pai que estava sendo visto ali? Não. Só que Jesus era o reflexo perfeito do Pai. Muitas pessoas não entendiam isso. Mas é exatamente o que nós somos, querido. Nós somos o reflexo perfeito de Jesus. Nós somos o reflexo perfeito do Pai. Nós temos que refletir exatamente aquilo que Deus seria na terra se estivesse aqui. Então quem olha para nós é a mesma coisa se estivesse olhando para Deus. É por isso que Paulo fala que quem vê Paulo vai dizer o seguinte, olha, olhe para mim. Veja para mim, olhe para mim, não é isso? Olhe para mim, veja o que eu faço, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Sejam meus imitadores. E a gente às vezes não tem coragem de falar isso, mas eu quero dizer para você que com todos os defeitos que você tem, mesmo você errando, no momento que você entregou a tua vida para Jesus, você é um imitador de Cristo. Porque a palavra cristão é exatamente isso. O cristão é um imitador de Jesus Cristo. Nós somos imitadores de Cristo e é a nós que o mundo tem que imitar. Porque se a gente conhece a Deus, eles têm que conhecer Deus através de nós. Eles precisam conhecer Deus através de nós. De que maneira? Através das nossas atitudes. Da forma como a gente se comporta no mundo. E eu não estou falando só na igreja, não. Eu estou falando principalmente na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente erra, mas a gente se arrepende, a gente vai lá, pede a misericórdia de Deus, e a gente segue, e a gente vai crescendo, e a gente vai fazendo menos coisa errada, e a gente vai crescendo, até que seja dia perfeito, como diz a palavra. Não é isso? A gente vai crescendo, a gente vai caminhando, e a gente vai acertando mais, e a gente vai acertando mais, e as pessoas vão olhando, e as pessoas vão vendo. E a verdade é que dessa maneira nós vamos conduzindo as pessoas a Cristo. Então, quando a Bíblia fala que nós fomos feitos à semelhança de Deus, a imagem de Deus, significa que tudo aquilo que nós fazemos nessa terra precisa refletir Deus. Tudo aquilo que nós fazemos nessa terra precisa ter o toque de Deus. Mas a Bíblia diz mais. O texto que nós lemos vai dizer que nós somos imagem e semelhança. Não é só imagem. Existe mais uma coisa que define a nossa identidade, que caracteriza a nossa identidade, e é a semelhança com Deus. O que é a semelhança? Veja, essa palavra semelhança no original significa desenho, planta. No original hebraico, a palavra que foi traduzida por semelhança significa desenho, planta. Ou seja, quando a gente fala de desenho de planta, nós estamos falando de estrutura, daquilo que está dentro de nós. Então, primeiro ele fala daquilo que está fora de nós. Nós somos imagem de Deus, parte externa, exterior, reflexo, imagem. Agora ele está falando que nós também nos parecemos com Deus, somos feitos à imagem de Deus, à semelhança de Deus, no aspecto interior, interno. E o que é que nós temos que Deus tem também? Espírito. De todas as criaturas que foram feitas para viver na terra, o homem é o único dotado de espírito. O animal tem alma, os animais têm alma, mas eles não têm espírito. O espírito do homem é aquilo que o conecta a Deus. O espírito do homem é o que torna semelhante a Deus. Então, quando a Bíblia fala que nós somos semelhança de Deus, ele está dizendo que nós somos espírito como Deus é espírito. Porque
Porque Deus, ele se manifesta ao homem, ele fala ao homem, não através da alma do homem, mas através do espírito do homem. Você sabia que você foi feito para estar conectado 24 horas por dia com Deus? Esse era o plano original de Deus. Porque no momento em que nós estivéssemos conectados a Deus 24 horas por dia, de que maneira? Por meio do nosso espírito. Porque o nosso espírito é o que nos conecta a Deus. Jesus falou lá em João 4, né? Que Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O espírito é o que nos conecta a Deus. O espírito é o que faz com que nós tenhamos o discernimento do certo e do errado. É o espírito que faz com que o homem pondere, não seja como um animal que vive só pelos seus instintos, pelas suas emoções. O homem é aquele que o espírito humano é o que faz com que a gente se assemelhe a Deus e tenha razão e pense e raciocine. Então, quando a Bíblia vai falar que nós somos semelhança de Deus, ela está dizendo, em outras palavras, você tem um espírito igual a Deus tem um espírito. Nós fomos feitos para viver conectados a Deus, querido, 24 horas por dia. Eu costumo dizer que nosso espírito é como um cordão umbilical. Cordão umbilical que um dia foi cortado. Quando a mulher está para dar à luz, né, o filho nasce, vem à luz, a primeira coisa que o médico faz é cortar o cordão umbilical, não é isso? Separar a criança da mãe. Nós temos um cordão umbilical que, ao contrário da criança e da mãe, ele não foi feito para ser cortado. De que maneira a criança, quando está no ventre da mãe, é nutrida, é alimentada? Por meio do cordão umbilical. E quando essa criança vem à luz, ela se torna uma pessoa individual, um indivíduo. Ela se torna uma outra pessoa, uma pessoa diferente da mãe. Tanto que a psicologia, ela sabe hoje que a criança, até um determinado ponto, ela não consegue discernir quem é ela e quem é a mãe, porque para ela e a mãe são uma coisa só, porque ela passou 9 meses no ventre da mãe, junto com a mãe, sendo alimentada por aquilo que a mãe alimentava. O alimento da mãe era o alimento dela. Nós fomos feitos para ser exatamente assim em relação a Deus. Aquilo que Deus se alimenta, a gente se alimenta. Aquilo que Deus sente, a gente sente. Aquilo que Deus quer, a gente quer. Aquilo que Deus faz, a gente faz. Seria assim se o homem não tivesse pecado. Esse cordão umbilical chama-se espírito. O espírito do homem é o que nos conecta a Deus. É esse cordão umbilical que um dia foi cortado por causa do pecado. O pecado cortou esse cordão umbilical e nós nos tornamos independentes. Deus falou assim: olha, aqui tem 2 árvores. Vocês podem comer do fruto de todas as árvores que tem no jardim. Aqui no centro tem 2 árvores. A árvore da vida, que está aqui no centro, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer da árvore da vida, você vive. Mas se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morre. Você sabe o que é morte na Bíblia? Morte na Bíblia não é extinção, irmão, é separação. O que Deus estava falando ali é o seguinte: olha, se você comer, você se separa de mim. Quando você comer essa árvore, se você decidir comer da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, você então se torna uma pessoa diferente, uma pessoa independente. E nesse caso, independência é morte. E foi exatamente o que aconteceu com o homem. O homem morreu. Morte, volto a dizer, significa separação. Em todos os aspectos, na Bíblia, sempre que você lê morte, não é extinção, é separação. A morte aconteceu imediatamente após o homem comer o fruto da árvore. Porque na hora em que ele comeu, espiritualmente ele morreu, ele se separou de Deus. O cordão umbilical foi cortado. O homem ainda continuou vivendo fisicamente por mais um tempo, até que um dia ele morreu. A morte física
ela não é extinção também. Você sabia que não é extinção? Porque a morte física, ela faz com que a alma e o espírito se separem do corpo. É só uma separação. O corpo volta para a terra, mas a alma e o espírito têm um lugar definido para onde ela vai. Se você entregou a tua vida para Jesus, ela vai para o céu. Se você buscou a Deus, ela vai para o céu. Se não, a Bíblia fala que vai para o inferno. Mas não se extingue. Alma e espírito não se extinguem. E a Bíblia diz também que um dia todos, sem exceção, ressuscitarão. Então esse corpo que foi para a terra, ele vai se juntar novamente à alma e espírito. Não se extinguiu. Uns vão ressuscitar para a vida eterna, outros para a morte eterna, mas vão ressuscitar, queiram ou não. Morte não é extinção, morte é separação. Você e eu fomos feitos para estar juntos de Deus. Então, quando a Bíblia fala que nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus, ele está dizendo o seguinte: olha, eu vou agora aqui parafrasear isso, vou tentar fazer uma história. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, nesse texto: olha, eu coloquei em você um espírito semelhante ao que eu tenho, e porque você tem um espírito, você então vai conseguir agir na terra, fazer na terra tudo aquilo que eu faço. E eu te dou poder, e eu te dou autoridade, para que você domine sobre todas as coisas que eu fiz. Eu te dou autoridade, eu te dou domínio sobre todos os elementos que eu criei na terra, sobre animais, peixes, aves, sobre as plantas, tudo é teu. Eu te dou domínio sobre todas as coisas, porque você é o meu representante na terra. O que eu faria, você vai fazer, porque você está conectado a mim. Eu estou aqui dizendo o que significa aquilo que está escrito. Quando a Bíblia fala que nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus, é exatamente isso que a Bíblia quer dizer. Essas são características da nossa identidade, imagem e semelhança. Características. É o que define a nossa identidade, é a essência da nossa identidade. Mas qual é a nossa identidade? Porque eu falei só as características. Quais são as características? Imagem e semelhança. Mas o que é a nossa identidade? E a nossa identidade, a gente vai ver lá em Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 3 a 6. Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Diz lá: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Qual é a tua identidade original? Filho de Deus. Filho. Essa é a nossa verdadeira e original identidade. Nós fomos feitos filhos de Deus desde a nossa concepção. Mas um dia, por causa do pecado, a gente se separou e a gente rejeitou essa paternidade. A gente rejeitou a paternidade de Deus porque quis ser independente. E muitas pessoas continuam apartadas de Deus, rejeitando ser filhas de Deus, rejeitando a paternidade de Deus, continuam afastadas do Pai que as criou. Nós somos filhos de Deus. O Senhor Jesus agora restaurou a nossa filiação. Eu falei aqui, dei um exemplo do cordão umbilical. O espírito, nosso espírito é como se fosse o cordão umbilical que um dia foi cortado por causa do pecado.
Quando você entrega a tua vida para Jesus, é como se o Espírito Santo agora, você decidiu entregar a tua vida para Jesus, é como se o Espírito Santo agora pegasse o teu espírito e unisse a ele, assim, e Jesus fizesse uma costura, uma sutura aqui nos dois espíritos e juntasse novamente. É um negócio bacana, né? É como se Deus agora, por meio do sacrifício de Jesus, Ele tivesse feito uma união, uma reunião, uma união nova entre o teu espírito e o Espírito de Deus. Agora você está conectado novamente a Deus, por meio do Espírito Santo. Nós então fomos feitos filhos de Deus. Agora cheguei no ponto onde eu queria chegar. Você e eu somos filhos de Deus. Nós não somos escravos. Muita gente tem dificuldade de entender e de aceitar que é filha. Existem muitos crentes, muitos servos de Deus, muitos filhos de Deus, que só conseguem se ver como servos, mas tem muita dificuldade de entender que é filho. E o filho, ele tem características diferentes do escravo, do servo. É como eu falei naquele outro dia sobre o noivo, a noiva. A noiva tem características diferentes do servo. Assim, da mesma forma, o filho, ele tem características diferentes do servo. Nós não somos apenas servos, nós somos muito mais do que isso. Nós somos filhos. Filhos. Filhos de Deus. Muitas pessoas até conseguem entender aqui, só aqui, que são filhas de Deus. Mas porque elas têm uma dificuldade muito grande de entender essa relação de filiação e paternidade. Muitas pessoas, por terem uma visão deturpada sobre filiação e paternidade, elas têm muita dificuldade de viver no dia a dia essa filiação, de se verem como filhas de Deus. Sabe por quê? Porque elas normalmente não tiveram um bom relacionamento com o pai e a mãe, com os seus pais. E o que acontece conosco é que normalmente a gente vê Deus da forma como a gente vê os nossos pais terrenos, biológicos, ou aqueles que nos criaram. Isso é inevitável, porque Deus é uma figura de autoridade, sim ou não? Deus é a autoridade suprema. A criança, quando nasce, ela vê no pai e na mãe quase que a figura de Deus, porque para ela, o pai e a mãe são tudo. O pai e a mãe são a figura da autoridade suprema sobre elas. Então as crianças, elas veem o pai e a mãe como se fossem um Deus. Você pode ver que é uma criança inocente, uma criança pequena, ela vê no pai, principalmente na figura paterna, ela vê Deus. E o que acontece? Quando essa relação é frustrada, ou quando essa criança se decepciona com o pai e com a mãe, e ela conhece a Deus um dia, vem a conhecer a Deus um dia, ela se converte, ela entrega a vida para Jesus. Só que a nossa vida não acaba quando a gente entrega a vida para Jesus. A partir daí nós passamos a desenvolver um relacionamento com Deus, sim ou não? E a gente não sabe por quantos anos mais a gente vai ficar na terra até que o Senhor nos chame. Existe um relacionamento, e aqui é que começa o problema muitas vezes. Porque essa pessoa que não teve um bom relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, ou que se frustrou nesse relacionamento com o pai e mãe, ela começa a se relacionar com Deus da forma como ela se relacionava ou se relaciona com o pai e a mãe terrenos. Elas começam a refletir em Deus aquilo que elas veem no pai e na mãe. Você está entendendo? E isso, irmãos, faz uma diferença muito grande, porque essa pessoa, ela não consegue viver tudo que ela poderia viver na terra como filha de Deus. Essas pessoas, normalmente, elas têm muita dificuldade de se relacionar com Deus. Elas não conseguem aceitar a autoridade que elas têm, que Deus já lhe deu. Elas não conseguem
ver que Deus as ama independente de qualquer coisa. Então há uma deturpação generalizada em relação a Deus. São pessoas que se relacionam com Deus meramente pelas emoções. Só que, como eu disse aqui, as emoções são muito boas, mas Deus nos deu um espírito. A consciência, ela não está na alma, a consciência está no espírito. E é o espírito que define o certo e o errado. É o espírito que nos diz o caminho que a gente deve seguir. Se a gente fosse seguir só o que a alma quer, a alma está mais ligada à carne, aos desejos da carne. Os animais, como eu disse aqui, têm alma. Os animais vivem por instinto. Os animais são instintivos. A vida deles é essa, é o instinto. Tem fome, ele vai lá, mata e come. Não é assim? O animal vive dessa maneira. Se ele está alegre, o cachorro ele abana o rabinho, faz festa. Mas se não está feliz, ele também expressa na mesma hora que não está feliz, né? E não mede consequências. Só que nós temos uma consciência que faz com que a gente consiga sim medir as consequências dos nossos atos, pensar, ponderar entre o certo e o errado, o que é certo e o que é errado, e saber que Deus é diferente do nosso pai e da nossa mãe. E é isso que Deus quer falar com você nessa noite, é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Existem 4 formas deturpadas de enxergarmos Deus, 4 formas que eu considero como as principais, 4 formas que seriam as principais formas deturpadas de enxergarmos Deus. A primeira forma deturpada, o pai rigoroso. Você sabe que Deus é o teu pai, mas você vê Deus como um pai extremamente rigoroso. Por que isso normalmente acontece? Isso normalmente acontece com aquelas pessoas que tiveram um pai demasiadamente rigoroso, crítico, que não consegue ver as coisas boas que você faz ou fez, mas que tudo critica, nada está bom para esse pai. Isso frustra a criança, isso frustra. E a consequência disso é que essa criança, quando olhar para Deus, ela vai estar sempre esperando uma reprimenda de Deus. Quando ela vai se relacionar com Deus, ela vai sempre com o coração saltado, pensando que Deus vai puni-la, que Deus vai achar ruim, que Deus vai reclamar, que Deus não está gostando do que ela faz. Isso é uma mentira, irmãos. Uma mentira. Romanos 8, 31 a 39 diz assim, olha: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Então eu quero dizer para você nessa noite, não importa se o teu pai for extremamente rigoroso, saiba que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus amoroso, é um Deus que nos recebe da forma como nós somos. Ele não quer saber os erros que você cometeu na tua vida ou que você ainda comete hoje. Ele não quer saber.
Jesus certa vez contou a história em uma parábola conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Rapaz, ele tinha 2 filhos. E aí, um belo dia, esse rapaz mais moço, o caçula, coisa de jovem, né? Decidiu ir embora. E chegou para o pai: pai, é o seguinte aí, me dá minha herança aí, a minha parte, porque eu quero ir embora, quero conhecer o mundo. Estou meio cansado desse negócio de ficar aqui contigo, com meu irmão. Eu quero ir embora, eu quero viver a minha vida. Eu sou independente, pai, eu sou independente. Deixa eu ir embora. O pai sabe, porque sabia que não ia adiantar nada ele querer segurar o filho ali. O que o pai fez? Deu o que o filho queria e deixou o filho embora. Gastou com prostitutas, estourou o dinheiro todinho. Em pouco tempo aquele menino não tinha mais um tostão furado no bolso. Desperdiçou tudo, é o que diz a Bíblia. E aí começou a passar fome, não tinha mais dinheiro nem para comer. Começou a pedir emprego, aí deram emprego para ele para trabalhar junto com os porcos lá no chiqueiro. E aí ele queria comer aquilo que os porcos comiam. Os porcos estavam na melhor situação do que ele. E ele começou então a botar a mão na sua consciência, na sua cabeça, e falar assim: meu Deus, que besteira que eu fiz na minha vida. Meu pai tinha tudo e eu também era dono de tudo. E eu pedi aqui aquilo que era meu, a minha parte, para gastar tudo, e agora estou aqui sendo humilhado, sendo pisado. Eu vou embora, vou voltar para o meu pai. Eu vou voltar lá para onde meu pai vive, para a fazenda do meu pai, para as propriedades do meu pai. Mas eu fiz uma coisa muito errada. Será que meu pai vai me receber? Meu Deus, será que meu pai vai gostar de mim ainda? Será que meu pai não está com raiva de mim? Será que meu pai não está chateado comigo? Mas eu vou arriscar, eu vou voltar. Eu vou chegar para meu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu errei e pedi o que não devia, fui embora, te desobedeci, te entristeci. Pai, agora faz o seguinte: me trata como um dos teus empregados, como um dos teus escravos, como um dos teus servos. Me trata como um filho, mas não, porque eu não mereço ser tratado como filho, pai. Me trata como um dos teus empregados. Só isso que eu quero, porque eu estou morrendo de fome aqui, eu estou sendo humilhado, pisado pelas pessoas. Me perdoa, pai. Mas o que é interessante nessa história é que a Bíblia fala que quando o filho tomou essa decisão e partiu em direção ao pai, ao encontro do pai, a Bíblia fala que quando o pai viu aquele filho lá embaixo, veja, o filho não tinha chegado na presença do pai, não, estava longe, lá embaixo, mas o pai conhece o filho, o pai sabe quem o filho é. Então quando aquele pai avistou o filho lá embaixo, a Bíblia fala que ele, o pai, saiu correndo ao encontro do filho. Não foi o filho que veio correndo ao encontro do pai, não foi o pai que foi ao encontro do filho, saiu correndo para encontrar o filho. A Bíblia fala que ele deu um abraço naquele filho e falou assim: meu filho, você voltou, e se alegrou, chamou os servos dele, pegou, mandou limpar, dar um banho naquele jovem, botou uma sandália no pé porque ele estava descalço, botou roupas novas e limpas, botou um anel no dedo daquele jovem e mandou matar animais, e vamos fazer uma festa aqui, porque aquele meu filho estava morto e ressuscitou, ele estava perdido e foi achado, agora vamos fazer um banquete, vamos fazer uma festa. Irmãos, é exatamente assim que Deus nos trata. Deus é como esse pai da parábola do filho pródigo. Basta a gente, o nosso coração se inclinar um pouquinho para Deus, que Ele vem correndo ao nosso encontro. Não importa o que você fez de errado na vida, não importa, não interessa o que você errou, o quanto você errou, o que importa é que Deus te ama incondicionalmente. Ele te ama incondicionalmente, não interessam os erros que você cometeu. Inclina o teu coração para Deus nessa noite, se arrepende dos teus pecados e só levanta a tua mão que Deus vem ao teu encontro, porque Ele te ama, Ele te ama. Não importa o pai que você teve, se foi crítico ou se não foi, se é um pai que te pisou, te humilhou, não interessa. Saiba que Deus é diferente. Deus é diferente. Deus é diferente, Ele te ama incondicionalmente. Segunda coisa, segunda forma deturpada de enxergarmos Deus muitas vezes,
vemos Deus como o pai que não perdoa os erros do filho. O pai que não perdoa os erros do filho. Já viu esse pai? Pai que é rancoroso, pai que não consegue perdoar, tem problema sério para perdoar. E o problema é que essas pessoas tiveram o que tem um pai semelhante a esse aqui, elas têm muita dificuldade de aceitar que Deus as perdoou. São pessoas que elas erram ou erraram, mas elas não conseguem se aproximar de Deus, porque na cabeça delas, elas não merecem perdão. Elas não podem ser perdoadas. O que elas praticaram, o erro que elas cometeram, o pecado que elas praticaram, não tem perdão. E elas só veem Deus dessa forma porque o pai delas não conseguia perdoá-las. Era aquele pai que castigava, que batia, aquele pai que fazia muita coisa, maldade com o filho, ou que faz. E ela vê Deus exatamente dessa forma, como um pai que não perdoa também. Mas o Senhor Jesus Cristo diz para nós nessa noite: eu te perdoo. A Bíblia fala que Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento, Deus. E Ele nos trata como se a gente nunca tivesse pecado. Porque Ele nos ama. O amor de Deus não é como o amor do nosso pai terreno, pai humano. A Bíblia fala em Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7, diz assim, olha: e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Veja, Ele pune 3ª e 4ª geração. Ele castiga 3ª e 4ª geração, mas a misericórdia dele se estende até a 1000ª geração. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, querido, é um Deus perdoador. Então não importa se você teve um pai que não conseguia te perdoar os teus erros, perdoar as coisas erradas que você fazia, e às vezes nem erradas eram. Mas o que importa é que o teu Deus, o Deus a quem você passou a conhecer, é um Deus perdoador, é um Deus paciente, é um Deus longânimo, é um Deus que te ama incondicionalmente, acima de qualquer coisa. Deus te ama e te perdoa. Amém? A terceira coisa, terceiro erro, o equívoco que as pessoas veem em Deus, é o pai permissivo. O pai permissivo. O pai permissivo é aquela pessoa que teve um pai e uma mãe que simplesmente não estavam nem aí para o que o filho fazia ou para o que o filho faz. Deixa tudo, pode fazer tudo, faz o que você quiser, meu filho, amém para tudo. Será que isso é certo? Será que isso é amor? Será que isso é amar? O problema é que nós estamos vivendo exatamente essa, na verdade, esse é o perfil da sociedade que nós vivemos hoje. São pais que não querem repreender os filhos, são pais que não corrigem os filhos, são pais que não mostram os erros dos filhos, para que o filho não perturbe. Ele diz: meu filho, vai lá, aí bota um iPad, bota uma televisão, bota um brinquedinho, bota celular, videogame, bota um monte de coisa, dá tudo que o filho quer, só para o filho ficar tranquilo, para ele não ter trabalho de dizer não, porque dizer não dá trabalho, gente. Dizer não é difícil, é mais fácil dizer sim. Dizer não implica em confronto. E muitos pais não querem confrontar os filhos e deixam os filhos fazer o que querem. O problema é que essas crianças, elas vão se tornar adultos um dia, e vão se tornar adultos que não sabem lidar com os problemas da vida, com as dificuldades da vida, porque elas sempre tiveram tudo. Os pais sempre deram tudo e sempre falaram amém para tudo que elas queriam. Então elas vão para a vida, e quando vem um ventinho, eu não digo nem uma tempestade, eu estou falando uma brisa.
Quando vem uma brisa, elas caem. É um desespero, é um problema sério. E a gente está vendo muitos jovens se suicidando exatamente por causa disso, porque não foram corrigidas, porque não tiveram aquela firmeza do pai. Eu não estou falando de bater, de punir, não é isso, de maltratar, mas é corrigir, porque a criança não sabe o que faz. A criança precisa de correção de rumos, e quem tem que fazer isso é pai e mãe. Não é creche, não é escola. Tem muito pai e mãe que acha que a obrigação da escola é educar o filho. A obrigação da escola não é educar o filho, não, irmão, é educar o filho. De pai e mãe. A escola tem o dever de ensinar matemática, física, química, biologia. É isso que a escola tem que fazer, não educar. Educar é quem tem que fazer isso, é pai e mãe. É isso. Muitos pais que não sabem fazer isso, não sabem educar os filhos, não sabem dizer não para os filhos. E tem tudo. Aí assim, essa pessoa um dia encontra Deus, tem um encontro com Deus, entregou a vida para Jesus, e ela começa então um relacionamento com Jesus, dali para frente. Só que ela vai ter uma dificuldade muito grande, porque com Deus não é assim. Não adianta você querer chantagear Deus para apressar as coisas. Não adianta querer fazer com que Deus te ouça e responda na hora que você quer, porque Deus faz quando Ele quer. O soberano é Ele, não é você. E existem muitas pessoas que têm muita dificuldade de se relacionar com Deus, ficam chateadas, tristes com Deus. Muitas pessoas que se desviam, se afastam, vão embora do relacionamento com Deus, porque eu pedi até agora, Deus me deu, vai embora. Que Deus é esse que não atende o que eu quero? Muitas vezes é porque não tiveram um relacionamento saudável com o pai e mãe, não foram corrigidas, não foram repreendidas na hora certa, e acham que a vida é um mar de rosas, porque não pode ter 1 milímetro de contrariedade. Se não fazem o que ela quer, faz beicinho, bate o pé e vai embora. Não foram educados como deveriam ser pelo pai e a mãe, e acham que Deus é dessa forma. Mas a palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, diz lá: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Filho. O filho tem que ser disciplinado, irmão. O filho precisa de disciplina. A Bíblia fala inclusive de disciplinar com vara, se for necessário. Não é espancar, mas é disciplinar com vara. Não sou quem diz, está escrito lá no livro de Provérbios: disciplina o teu filho, porque ele vai te agradecer lá na frente. Não é agora. Agora ele vai chorar, vai espernear, vai dizer que não quer, vai fazer beicinho, mas é melhor ele fazer isso agora, enquanto ele é criança, do que lá na frente quando for adulto, porque a vida ensina de outra maneira. A vida não tem misericórdia. As pessoas lá fora não têm misericórdia, não. Então é melhor ensinar dentro de casa, é melhor repreender dentro de casa, é melhor disciplinar dentro de casa, ainda que seja debaixo de vara, para que lá na frente ele saiba se portar diante das situações adversas. Amém? E por último, a quarta forma deturpada que a gente vê Deus é como o pai ausente. O pai ausente. Essa é uma forma muito comum. Pessoas que tiveram um pai ausente, que não foram criadas pelo seu pai, seja biológico ou seja por um outro pai qualquer, ou um pai que as abandonou. Esse abandono, muitas vezes, não é nem literal, mas é um abandono dentro de casa mesmo. Pais que não dão atenção para os filhos, dentro de casa, que pouco param em casa. E existem aqueles pais que realmente foram embora e abandonaram os filhos, ou até a morte. Crianças que perderam pai e mãe, muitos jovens. Essas pessoas, na verdade, isso não é consciente, irmãos, isso é inconsciente. Essas pessoas têm muita dificuldade de se relacionar com Deus, porque elas vão achar sempre que Deus vai as abandonar. Essas pessoas, elas ficam sempre sobressaltadas,
porque elas pensam que qualquer coisa que elas fizerem de errado na vida, Deus vai embora, Deus vai abandoná-las, Deus não vai querer mais saber delas. Porque se isso aconteceu com o Pai da terra, vai acontecer também com Deus, que é o Pai celeste. Mas não é assim, não é assim que funciona. Isaías capítulo 49, versículos 15, diz lá: haverá mãe que possa esquecer seu bebê, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama, não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. A mãe pode até esquecer do filho, o pai pode até rejeitar o filho, o pai pode até ir embora, mas Deus não nos abandona nunca, nunca. Lá em Hebreus 13:5 está escrito assim: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. 13:5. Nunca te esquecerei, jamais te abandonarei. É isso que o Senhor fala para nós nessa noite. Eu nunca vou te abandonar, meu filho. Eu nunca vou me esquecer de você. Você pode ter tido um pai ausente, você pode não ter sido criado pela tua mãe e pelo teu pai, o teu pai pode não ter ligado para você na tua casa, mas eu ligo para você. Eu te amo, eu te tomo pela mão, eu te chamo pelo nome, eu guardo você, eu cuido de você e eu nunca vou te abandonar. É isso que o Senhor está nos dizendo nessa noite. Deus nunca vai te abandonar. Saiba disso, tenha confiança. Por pior que seja o vento que você esteja passando, saiba que Deus está contigo nessa ventania, Deus está contigo nesse deserto, Deus está contigo nessa enfermidade, Deus está contigo nessa situação, porque Deus não nos abandona e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Vamos ficar de pé. Quando a gente tem eu já vou concluir. Quando a gente tem uma visão deturpada sobre paternidade e filiação, isso acarreta 3 problemas. 3 problemas a gente consegue identificar assim de cara, que acontecem quando a gente tem uma visão deturpada sobre paternidade e filiação. A primeira é que isso dificulta o nosso relacionamento com Deus. Essa é a primeira coisa. E quando a gente tem uma visão deturpada, como a gente viu aqui, em relação paternidade, a filiação, a gente não consegue desenvolver um relacionamento saudável com Deus. A segunda coisa, segundo problema que a gente consegue ver, é que quando a gente tem essa visão deturpada, isso nos impede de desfrutar dos benefícios de sermos filhos de Deus. Filhos de Deus. Vendo aquela história da filho pródigo, aquele menino tinha tudo, e o que era do pai era dele. Mas ele queria ir embora, ele queria gastar tudo sozinho, ele não queria saber do pai. E mais, quando ele perdeu tudo, que ele voltou, estava para voltar, ele falou assim: talvez ele não conhecia o pai, talvez meu pai me receba como escravo, como servo. Ele não conhecia o pai dele, viveu com o pai tantos anos e não sabia quem era o pai. Assim é o nosso Pai, querido. A gente precisa conhecer mais ao Pai Celeste, mais a Deus. A gente precisa mudar a nossa visão em relação ao Pai e saber que o relacionamento humano não é igual ao relacionamento com o Pai. E a terceira visão deturpada que dificulta o nosso relacionamento com Deus é que quando a gente tem uma visão errada sobre paternidade e filiação, isso atrapalha a expansão do reino de Deus na terra. Porque a gente começa a agir, ao invés de fazer as coisas para Deus, porque Deus nos ama, ao invés de estabelecer o reino de Deus na terra, fazer a obra de Deus, com a convicção de que Deus nos ama, e por causa disso, porque Ele morreu na cruz, porque Deus enviou o seu Filho, e agora eu sou filho também. Quando a gente entende isso, a gente faz a obra de Deus por amor, a gente faz o que tem que ser feito, a gente leva o reino de Deus, a gente prega a palavra, mas porque Deus nos ama, e a gente quer levar às pessoas exatamente esse amor que Deus tem por nós.
Mas quando a gente tem uma visão errada sobre paternidade e filiação, uma visão deturpada sobre filiação e paternidade, muitas vezes a gente começa a fazer para chamar a atenção de Deus. A gente começa a querer fazer a obra para poder ganhar o amor de Deus. E se você faz isso, irmão, deixa eu dizer para você, aquilo que você receber já não é mais por graça, mas é por merecimento. E tudo que Deus faz é por graça e não por merecimento. Sabe por quê? Porque mérito nem eu nem você temos nenhum. Nós não temos mérito nenhum. É graça e misericórdia de Deus. A gente faz porque Deus fez primeiro para nós. É porque Deus nos ama que a gente leva o seu amor. É porque Ele nos aceitou que nós também aceitamos os outros. É porque Ele me escolheu que eu vou expandir o reino. É porque eu tenho essa convicção dentro de mim que eu faço a obra de Deus. E não fazer a obra de Deus para poder ganhar a afeição e a atenção de Deus, para ganhar e conquistar o amor de Deus, porque eu não preciso disso. O Senhor me ama incondicionalmente. Eu não preciso fazer nada para ganhar o amor de Deus. Eu não preciso trabalhar muito na igreja de sol a sol para ganhar a atenção, o amor e a afeição de Deus. Eu não preciso fazer nada, irmão. Porque quando eu nem sequer conhecia Deus, Ele foi lá e me tirou do charco de lodo. Ele me tirou do mundo. Eu nem buscava Deus e Ele me tirou de lá. O que eu preciso fazer para ganhar o amor de Deus? Nada. Foi Ele quem me amou primeiro. Foi Ele quem me escolheu primeiro. Não fui eu que o escolhi. Como está escrito em João 15,16. Não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e esse fruto permaneça, para que tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Foi Ele quem fez primeiro. E quando a gente tem essa visão deturpada, a gente começa a expandir o reino de Deus da forma errada. A gente começa a ter uma visão deturpada sobre a obra de Deus. Isso é muito ruim. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês e eu vou concluir agora. Se você se tornou filho, porque Jesus fez aquela sutura no teu espírito quando você entregou a tua vida para Jesus. Jesus então resgatou, restaurou a nossa identidade original e nos fez filhos de Deus novamente. Se você é filho de Deus e se Deus é o Rei do universo, isso significa que você é filho, que você é filha do Rei do universo. Sim ou não? E o filho de um rei é um príncipe. Eu quero concluir dizendo o seguinte: você é um príncipe do Senhor. Você é uma princesa do Senhor. Nós somos príncipes e princesas. Nós fomos resgatados para estar com Cristo nessa terra. Saiba disso. Não deixa ninguém te definir de uma forma diferente, te dar uma identidade diferente daquela que você realmente tem. Você é príncipe, você é princesa, você não é um qualquer. A tua identidade não está definida pela tua conta bancária, por quanto você tem ou se você está desempregado. Você é um filho de Deus, você é um príncipe, você é uma princesa. Saiba disso e não tenha dúvida nunca disso na tua vida. Não deixe que os outros te definam, não deixe que os outros digam que você é quem você de verdade não é. Você é aquilo que Deus diz que você é. E o Senhor te diz nessa noite: você é príncipe, você é princesa, você foi escolhido para reinar nessa terra. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Olá, eu sou o Robson, ela é Rosana e nós somos pastores da Igreja Life aqui na Barra da Tijuca. E a gente está aqui hoje para fazer um convite todo especial para você. Venha nos visitar. Isso mesmo, os nossos cultos são sempre aos domingos, às 18 horas, no Hotel Marriott Bar, que fica na Avenida Evandro Lins e Silva, 600. Esperamos por você. Até lá.